Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos com a graça de Deus, mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário e que tem como objetivo esclarecer questões ligadas à fé, à teologia e à vida cristã. Nós vamos seguir a linha que começamos com a análise dos teólogos contemporâneos. Já analisamos um pouquinho o trabalho de Karl Barth e hoje vamos falar sobre um teólogo norte-americano chamado Paul Tillich, que tem uma contribuição ou não a ser dada para a teologia contemporânea ou para o estudo teológico. Para a maioria esmagadora dos cristãos brasileiros, incluindo os pastores, a teologia parou na época da Reforma, né? A gente estuda os apóstolos, os escritores da Bíblia, depois os pais da igreja, um pouquinho. Chegamos à Reforma, onde a gente entende os fundamentos essenciais da salvação e dos ensinos teológicos e paramos por lá. Porém, o labor teológico não parou. Ele avança, ele continua, né? E chega até os nossos dias. A maioria de nós, pastores brasileiros, desconhece muitos dos movimentos teológicos, vamos chamar assim, né? Ou das elaborações teológicas, teologia da esperança, teologia da morte de Deus, teologia isso, teologia daquilo, né? Tem alguém que fala em teologias de genitivo, né? Teologia da libertação, teologia da prosperidade e por aí vai. Talvez por não termos muita oportunidade de estudar a fundo os teólogos contemporâneos, a gente os relegue a um segundo plano. Também há uma desconfiança muito grande em relação a, como que eu vou dizer assim, saúde bíblica, né, dos ensinamentos dessa teologia mais recente. Porém, a Bíblia diz que devemos examinar todas as coisas, reter o que é bom. E essa é a ideia do Vejam Só Entrevista, apresentar os teólogos contemporâneos, ou pelo menos alguns deles, os principais, e extrair deles o que é benéfico para nós, além de nos vacinar contra aquilo que não é benéfico, não é verdade? A gente faz isso com os pais da igreja, a gente faz isso com Agostinho, né, com os reformadores, ou alguém se alinha e concorda com Lutero para a extinção dos judeus, por exemplo, né? Então, por que não ter o mesmo critério em relação aos teólogos contemporâneos? Mas a gente não sabe quase nada a respeito deles. Não sabia. Hoje temos conosco o reverendo José Maurício Passos Nepomuceno, professor de teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pastor de uma igreja local dessa denominação. Seja muito bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, muito obrigado, Heber, pelo convite, a você e a sua produção, aos irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais e também pela televisão. Prazer estar com vocês, apresentar um pouquinho dos nossos estudos, né, que ainda são, para ser bem franco, iniciais, né, considerando que a vasta produção de Paul Tillich é ainda bastante precário estudo no Brasil. Nós temos bons teóricos já, conhecedores da obra de Paul Tillich. Eu não sou um deles, eu sou um iniciante, assim eu me considero, mas tenho gostado bastante de aproveitar, especialmente o método de Paul Tillich de fazer teologia para a sociedade. Amém. O reverendo, a igreja que o senhor pastoreia, onde fica? Fica lá no Tatuapé, Rua Tijuco Preto, 1416. Estamos completando 13 anos, né, nesta semana, então quero convidar você que quiser conhecer a nossa igreja. Estamos reformando. A Igreja Presbiteriana do Tatuapé tem sido um berço de acolhimento para muita gente desigrejada e também para muita gente que está conhecendo a fé, graças a Deus. E temos um grande desafio, peço suas orações. Você conhece bem o bairro lá? Um pouquinho, eu sei que a Tijuco Preto é perto do metrô. Pertinho, 300 metros do metrô Carrão, está a nossa igreja, atrás ali do Parque Sampaio, né? Então eu acho ali muito bem localizado e no coração de um
de um bairro assim muitíssimo populoso, muitíssimo populoso. Conto com as suas orações também, Heber. Com certeza. Eu vou fazer, eu já falei para ele que quero fazer um convite. Assim que eu terminar minha reforma, um dos primeiros pregadores lá vai ser o doutor Heber, tá bom? Doutor. Vocês vão lá para acompanhá-lo. Então, é o doutor Heber Carlos de Campos. Esse é meu professor de sistemática, querido. Devo muito a ele, muito, muito. Muito bom. Vamos lá. Quem estiver acompanhando a gravação do programa, ela é exibida pelo YouTube, pode e deve participar. É só mandar seu comentário, sua pergunta aqui para as nossas redes sociais, tá bom? E vou pôr na enquete no ar, antes que eu esqueça de fazê-lo, como normalmente acontece. Em sua opinião, a teologia contemporânea deveria ser estudada com mais afinco ou ela pouco acrescenta à teologia clássica? As alternativas são mais estudadas, né? Para quem acha que a gente deveria se aprofundar, pouco ajuda, então deixa ela de lado, ou ignoro, não sei do que vocês estão falando. Aí você responde ao final dessa edição, a gente vê o resultado parcial da nossa enquete. Primeira pergunta, professor Reverendo José Maurício. Por que o senhor se interessou por Paul Tillich? Muito boa pergunta. Muita gente me fala isso. Eu venho de uma formação conservadora. Eu sou formado no Seminário Teológico Presbiteriano JMC, José Manuel da Conceição, um seminário considerado bastante conservador, o que eu também preservo. E por que você, então, acaba utilizando obras de Paul Tillich no seu curso de teologia sistemática? Especialmente por causa do método. O que acontece? O curso de teologia sistemática, ele é um curso que olha para a Escritura e tenta encontrar a razão sistemática das doutrinas bíblicas ali, porém ele também olha para a história e vê como que a história do cristianismo, a história do dogma, produziu essa teologia ao longo, né, das eras, especialmente focando na patrística, ali nos pais da igreja, na Idade Média, Agostinho, Tomás de Aquino, e mais tarde nos reformadores. Obviamente, alguns teólogos depois dos reformadores, especialmente entre os puritanos. Porém, nós vamos ter o surgimento de uma discussão teológica, que vai ser o liberalismo teológico ali do século XIX, que vai, digamos, trazer um certo transtorno para a teologia ocidental, para a teologia protestante em particular, e após isso, o surgimento, você já falou do Karl Barth, dessa neo-ortodoxia, que era uma tentativa de resposta ali, para a teologia liberal. Eu, particularmente, vou a Paul Tillich por causa do método. O que eu identifiquei na teologia sistemática? Minha primeira aproximação com ele, eu já tinha tido alguma aproximação através de outros autores, né? Meus professores de teologia contemporânea abordaram Paul Tillich a partir de Batista Mondin, a partir do Harvey Cohn, fazem comentários à obra do Tillich, mas a minha aproximação se deu, primeiro, lá atrás, na história do pensamento cristão do próprio Paul Tillich, que se mostra um erudito. E mais tarde, mais recentemente, quando eu vou à cadeira de teologia sistemática lá no Mackenzie, eu preciso estudar mais amplamente a sistemática. E a sistemática do Tillich me chamou a atenção por uma abordagem, que é o que ele chama de um método, né? Um método de correlação, de como a teologia, e no meu caso, a teologia conservadora, pode ser uma ferramenta para entender os problemas complexos da vida contemporânea, que foi o que o Tillich fez na sua trajetória. Então, eu me aproximo do Tillich com esse interesse de dar aos meus alunos de teologia sistemática uma ferramenta de como usar, por exemplo, a escatologia bíblica como ferramenta de compreensão do mundo moderno ou do mundo atual. Por exemplo, até a própria política tem escatologia. Todo mundo promete um mundo melhor, não é isso? Isso. Então, há um ferramental da teologia sistemática, no caso, escatologia, para tentar entender este fenômeno da esperança humana, da busca de um mundo melhor, das metanarrativas de final feliz. Então, o método do Tillich me chama a atenção, esse método de correlação,
de como fazer correlação de uma teologia conservadora, bíblica, e problemas e questões do tempo presente. Então, a partir daí foi que eu me aproximei e estou gostando de utilizar o Tillich como essa ferramenta. Em que época exatamente Paul Tillich se situa? Então, Paul Tillich, ele nasce em 1886, na Alemanha. Finzinho do século XIX. Exatamente, finalzinho. Ele é alemão? Alemão. Eu achava que ele era americano. Não, alemão. Poxa, que mancada que eu dei aqui. Não, não sei nada. É que, assim, é comum pensar porque ele vai se tornar bastante popular lá nos Estados Unidos, porque ele vai migrar para os Estados Unidos, tá? Antes da chegada do nazismo, em 1933. Mas ele nasce, o nome da cidade dele, me perdoem a pronúncia, eu acho que é Startzel. Ah, vai saber. Não tenho ideia da pronúncia, mas ele vai ter toda a sua formação teológica feita em Berlim, né? Especialmente em Berlim, mas ele passa por algumas escolas teológicas, Berlim, ele estuda também em Tübingen, né? Ele volta para Berlim para terminar o seu curso, então ele, com 20 anos aproximadamente, ele ingressa na carreira teológica. Em 1912, ele é ordenado pastor. Luterano, certo? Luterano, pastor luterano. O pai dele era pastor. O pai dele era pastor luterano. Eu vou ficar devendo o nome do pai dele, mas isso também já fez parte da minha... Não precisa. E uma coisa interessante do Tillich é que, assim, ele é ordenado pastor, mas ele vai ter o seu grande pastorado em meio à Primeira Guerra. Ele vai ser capelão do exército. Então, lá na Primeira Guerra, é onde o Tillich vai ter o impacto da sua teologia com uma realidade concreta, gritante. Então, dá para entender... No campo de batalha? No campo de batalha. Dá para entender por que ele utiliza a teologia como ferramenta para a compreensão do mundo que o cerca, né? Então, ele passa pela Primeira Guerra. Após a Primeira Guerra, ele volta aos estudos teológicos, onde ele começa também a sua trajetória no doutorado. Ele vai se doutorar na década de 20 e passará a lecionar na Universidade de Berlim, né? O seu pós-doutorado, na verdade, a sua livre docência, que ele vai terminar ali no final da década de 20, a sua livre docência, ele vai discutir as questões contemporâneas da Alemanha. Ele vai discutir as questões contemporâneas da Alemanha. Ele vai fazer um curso o seu material de livre docência no filósofo Schelling. Eu devo lembrar que antes de fazer teologia, ele também fez filosofia. Então, você junta essas coisas e essa realidade que o cercava, levou o Tillich a um outro modelo de fazer teologia. Na época, contemporâneo de Karl Barth, né? Ele tem aquela coisa com a neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia estava dando uma resposta ao liberalismo. O Tillich, a gente não classificaria como um neo-ortodoxo, mas a gente poderia dizer o seguinte: olha, o Tillich tem um pouco dessa neo-ortodoxia, que é uma tentativa de uma resposta teológica a uma realidade mais presente, só que ele, mais do que ao liberalismo teológico, ele quer responder a uma certa... a um posicionamento político do cristianismo. Nesse período, as obras de Karl Marx estão muito presentes, na Alemanha de forma especial, né? Na Europa como um todo, mas na Alemanha havia muita discussão. Marx era alemão. Alemão, embora faça sua obra lá na Inglaterra, né? Mas as obras de Marx estão efervescendo a Europa com um pensamento novo, há uma crítica, há uma desilusão com o capitalismo. E o Paul Tillich, ele vai escrever, inclusive, sobre o protestantismo burguês, né? A burguesia protestante. Ele faz uma crítica ao protestantismo nesse período. Ele vai dizer assim, olha, o protestantismo, ele valorizou o indivíduo. Ele trouxe uma nova sociedade. Ele fala de Lutero, inclusive, ele tem bons conceitos sobre Lutero, obviamente, né? Mas ele vai dizer assim que o protestantismo precisava se liberar
desta ideia de uma nova sociedade burguesa. Ele acha que ela deveria surgir dentro do protestantismo um cristianismo mais social. Daí essa conexão dele com o socialismo. Ele é considerado um dos criadores de um conceito de socialismo religioso, né? Que seria... Ele vê em Marx, ou nas teses de Marx, algo positivo, da ideia de... Só que, assim, enquanto Marx se concentra na revolução do proletariado, ele vai falar a revolução do amor. Ele fala da importância de uma sociedade que trouxesse Deus e o amor de Deus como elemento desse socialismo religioso. E aí, ele vai até ali o ano de 33 na Alemanha, desenvolvendo essas teses. Por causa de certas teses dele, ele é afastado das universidades, e aí o Partido Nazista, né, assume o poder, e um pouco antes do Partido Nazista, de fato, assumir o poder, ele já estava destituído das suas cátedras ali. Inclusive, nesse período, ele já está na Universidade de Frankfurt. Ele é um dos criadores ali da fama da Universidade de Frankfurt. Nesse período, ele é convidado pelos irmãos Niebuhr, o Richard Niebuhr e o Reinhold. Cultura. Aí ele vem para os Estados Unidos. Né? Ele vai para os Estados Unidos a convite deles para lecionar lá nos Estados Unidos. Eu acho que, se eu não me engano, é o Union Seminar, e depois, mais tarde, para a Universidade de Columbia, em Nova York. Aí ele vai fazer uma carreira acadêmica americana. Por isso que eu achava que ele era americano. Então, ele não está na Alemanha no período do nazismo. E ele tem um olhar crítico para o nazismo. Então, a carreira dele, ele tem essa carreira aí, ali ele vai desenvolver, e ali ele vai ficar até a sua morte, em 1965, na cidade de Chicago. Na Universidade de Chicago, que ele terminou o seu período como professor. Duas universidades importantes, né? Além da Universidade de Columbia, depois ele dá aula em Harvard e dá aula lá na Universidade de Chicago, onde ele termina a sua carreira acadêmica. Ele escreveu teologia sistemática? Escreveu a grande teologia sistemática, que é o que ele chama do grande sistema dele, né? Existe em português? Existe em português. As obras em português que eu tive contato não são muitas, tá? Ele tem uma vasta bibliografia, mas tem a História do Pensamento Cristão, muito utilizado nos cursos de seminário, a teologia sistemática dele, tem uma teologia da cultura dele. Eu trouxe um livrinho aqui que eu quero ler uma passagem, A Coragem de Ser, né? E tem mais uma ou duas obras, eu vou ficar devendo esses títulos, mas são obras de discussão da história do protestantismo, né? Se eu não me engano, é o pensamento protestante, alguma coisa... fazendo um desenvolvimento, né, contando a história. Porque, sendo filósofo, ele tem uma abordagem muito histórica. Ele pega os autores, localiza na história e discute como é que eles formaram a sua teologia. Então, tem... Agora, a teologia sistemática dele é uma teologia de 3 volumes, é uma obra... Eu acho que das obras traduzidas para nós é a mais volumosa. E eu utilizo. Agora, ela não é uma teologia sistemática como a do Berkhoff, ou como as teologias mais modernas, a do Grudem, por exemplo, que pega os temas da sistemática e distribui. Ele pega alguns temas, e alguns deles são bastante interessantes, e ele os desenvolve filosoficamente e culturalmente. Ele está sempre vendo o pensamento cristão à luz do posicionamento da igreja diante das questões que a cercam. Quais seriam os temas que ele aborda? Por exemplo, um dos temas, o tema do reino, que ele chama de o tema da presença divina. O reino está presente entre nós. E aí ele desenvolve essa ideia desse reino presente em conversa com essa cultura. Ele, por exemplo, tem um trinômio básico, que é como ele trata a teologia dele. Assim, olhando para a sociedade tem tendências heteronômicas, tendências de autonomia e aí ele vai falar, e nós precisamos ver este choque, que é a heteronomia. Quando você, na verdade, aceita o discurso de outro
como um norteador ou como uma autoridade sobre você. Ele fala que chega uma hora que as heteronomias, quando elas se tornam totalitárias, elas forçam as autonomias, que é o desejo de liberdade. Então ele vai falar, aí há uma tensão, porque os que querem liberdade, em algum momento tentam vencer essa heteronomia. E quando vencem, tendem a criar novas heteronomias sobre outros, sobre os vencidos. Aí ele pega e diz o seguinte, na verdade nós temos que evocar um outro conceito, que é a teologia dele aplicada ao mundo. Ele vai falar, nós precisamos de uma teonomia. Teonomia. Essa teonomia, ele está dizendo, nós precisamos do princípio do reino de Deus, que é o amor, equilibrando esta autonomia, fazendo com que essas pessoas que querem se libertar do totalitarismo não se tornem totalitárias, mas que se permitam guiar a si e aqueles que eles venceram por um princípio transcendente. Legal. Não é? Veja, é verdade que eu não posso pegar isto e levar para dentro da escola dominical e tratar apenas filosoficamente. Mas, no fundo, o que Jesus propõe é isso. É isso. Jesus, ele pega os cristãos do seu tempo e vê esses cristãos debaixo de um grande poder subjugador e ele lhes proclama a liberdade. Agora, esses cristãos livres, eles não podem ser os dominadores dos que antes lhes perseguiam. Amem os seus inimigos. E para amar esses inimigos, eles usam essa teonomia, ou seja, eles entendem que há um governo acima, ou uma ideia de lei acima das suas próprias ambições. Então, Tillich, ele utiliza esse tipo de abordagem. Há uma outra abordagem que eu gosto bastante, eu uso no curso de eclesiologia, que é a abordagem da igreja como sociedade ungida, ou comunidade ungida. Que vai dizer assim, o que o cristianismo entendeu de si? O cristianismo se compreendeu como uma sociedade, com um grupo, como uma comunidade cristã, crisma, ungidos. Ele entendia o seguinte, que os cristãos compreenderam que estavam neste mundo, agiam neste mundo em nome de uma teonomia. E ele vai abordar que essa função de identidade, da presença divina na igreja, deu à igreja a coragem para enfrentar o mundo que ela vivia. Aí quando ele pega a história do cristianismo antigo, ele fala, por que o cristianismo antigo, sem armas, consegue se espalhar num mundo românico que o perseguia? Ele vai falar assim, porque os cristãos tinham uma identidade cristã. E essa identidade não era de suplantar seus inimigos pela força, mas de deixar que o reino de Deus se materializasse na igreja. Então ele trabalha muito com essa ideia da comunidade ungida. Como é que ele faz com a história medieval? Então, no medievo, ele percebe que ele tem um outro conceito, chama o conceito de ambiguidade, né? No medievo, o que eu pude perceber do Tillich, ele gosta muito dos pais da igreja. Né? Tá. Então, assim, no medievo, ele vai perceber uma teologia em formação, saindo do agostinianismo, chegando em Tomás de Aquino, que ele discute aqui, nessa obra. Ele vai falar, este cristianismo também tinha coragem de ser essa comunidade cristã ungida. E como é que ele materializou isso? Nesse processo da moral cristã agostiniana. Ele vai falar assim, olha, o cristianismo, ele vai ser a cola do período, da mentalidade ocidental, porque não tem mais Império Romano. Nós temos grandes impérios, mas todos eles muito divididos. O que é que une o Ocidente? Essa identidade cristã.
Aí ele pega a obra lá do Agostinho, né, que conta a invasão dos bárbaros, e vai falar assim como Agostinho vai dizer que os bárbaros têm um impacto com a moral cristã, que você não tem uma barbarização do Ocidente, mas uma ocidentalização dos bárbaros, ou uma cristianização deles. Ele vai falar, é a moral cristã, é a identidade cristã que se caracterizava numa moral judaico-cristã, que vai ser a forma como essa identidade ungida aparece na Idade Média. É lógico que a Idade Média tem as suas outras distorções políticas, quando a própria igreja assume, de certa maneira, alguma característica temporal, quando ela vai se aproximando mais ali do racionalismo, pós-aquiniano, né? Quando a chegada de Tomás de Aquino propõe uma ideia mais aristotélica, mais racionalista ali do cristianismo, mas o Tillich ainda vê o cristianismo como uma coisa fundamental para a manutenção do Ocidente. A história do pensamento cristão, ele trabalha bastante isso. Então, pelo que eu estou entendendo, se eu estiver errado, por favor, meu irmão me corrija, existe um elemento sobrenatural no entendimento do Paul Tillich sobre por exemplo, a identidade ungida. Sim. Não se trata de um grupo de pessoas que esposam uma ideologia, como o marxismo, mas um grupo de pessoas que recebem um poder sobrenatural. Há uma ação sobrenatural divina. Sim. Ele chamava isso de o incondicionado. Ele dizia o seguinte, olha, ele criticava o marxismo, ele fazia uma crítica ao marxismo, dizendo o seguinte, que o marxismo, ele entendia uma revolução vinda dos homens, a revolução do proletariado, que é justamente a busca de autonomia e aí uma nova heteronomia. E ele falava assim que faltava no marxismo a ideia de se submeter a um pensamento do incondicionado, de algo que estava acima dele. Ele não exigiria dos marxistas não cristãos que fossem cristãos, mas que entendessem que sobre o ser humano há mais do que só elementos políticos, que há uma certa sobrenaturalidade do ser. Essa é uma tendência, professor, que muitos de nós temos, de olhar para os teólogos contemporâneos achando que eles eram ateus. Sim, uma tendência. Talvez por culpa de alguns. Mas eu não... Olha, eu falo com os meus alunos, eu respeito, eu entendo, eu também vinha lidando com o Tillich com uma característica, assim, com uma posição assim meio... como é que eu vou dizer? De um pouco de aversão. Não, Tillich é liberal. Ele tem posicionamentos liberais. Ele tem falas que você fala, puxa, nisso aqui não dá para eu abraçar o Tillich e falar, vamos lá tomar um café lá na minha igreja para a gente ensinar isso para os meus irmãos. Por exemplo, o Tillich tem uma visão da revelação, ele entende que é uma revelação divina, mas ele entende que a Bíblia ela é apenas parte. Ele considera que a revelação mais natural tem um valor muitíssimo elevado. Então, ele tem alguma pegada mais liberal. Porém, eu não diria que ele é um não crente. Tem uma entrevista dele no YouTube, uma entrevista curtinha. Ele deu uma entrevista quando ele já lá na Universidade de Chicago, ele dá essa entrevista e ele explica o método dele, o que é bastante interessante de você que se interessar por ele, procura aí Paul Tillich, né, entrevista. Você vai ver uma entrevista rápida, bastante simples. O entrevistador faz uma pergunta. Professor, uma coisa que nunca ninguém me explicou e eu gostaria de ouvir do senhor. O senhor quer ser um filósofo ou um pastor? Aí ele é muito sagaz, assim, na sua resposta. Ele começa falando de como ele queria entender a teologia e usar a teologia como ferramenta
para solucionar problemas contemporâneos, especialmente da Alemanha, né? Porque, embora fez a obra dele nos Estados Unidos, a alma alemã dele estava sempre presente. Aí, ao final, ele fala, bom, agora que eu respondi a sua pergunta, vamos para a capela que eu tenho um sermão para pregar. Que legal. O que dá, né, uma noção de que, ele fala assim, que ele não via uma contradição entre ser um filósofo, a pergunta foi filósofo, mas um teólogo para a cultura e um pastor de igreja. Eu diria que talvez, como pastor da igreja, eu não conheço a obra dele assim a fundo como um pastor de igreja. A gente tem um contato com o Tillich, o teólogo da cultura, então muito mais no campo da filosofia. Porém, acho que há uma alma teológica, uma alma pastoral, de alguém que quer ver a sociedade alemã com princípios de teonomia, né? Não é uma teocracia. Ele, inclusive, é um defensor da divisão entre Estado e Igreja. Ele não fala de uma teocracia, ele fala de uma teonomia, de um princípio de lei, né, que venha do incondicionado, né, do Deus transcendente. É interessante esse aspecto, né? Eu me lembro que, ainda no seminário, um professor, o reverendo Mendonça... Parabéns, grande professor. Foi meu pastor. Antônio Gouveia de Mendonça. Foi meu pastor quando eu era criança e depois foi meu professor no seminário. Ele escreveu Celeste por Vir, né? Sim, essa obra, uma obra que conta a história do protestantismo no Brasil de forma maravilhosa. Ele gostava muito de casos, né? Contar casos. Com exemplos. E ele foi ele que falou, a gente estava estudando o Bultmann. Sim. Ele falou assim, olha, o Bultmann é um dissidente um pouquinho mais radical do que Barth e tal, mas no fim da vida dele, ele era visto na igreja recolhendo as ofertas do culto. Aquilo me impactou. Falou, peraí, então ele não é um ateu, não é um cara que está vivendo no mundo das ideias. Ele é um adorador. Sim. Porque para você estar no culto recolhendo oferta, né, é alguém que leva Deus a sério. Isso é um dado, lógico, é um dado que às vezes a gente desconsidera nas nossas conversas sobre os teólogos, que é a vida do teólogo com Deus. Eu devo dizer, se me permitiu, eu separei um trechinho, talvez exemplifique isso. Esse livro, A Coragem de Ser, ele escreveu lá nos Estados Unidos, com essa intenção de... O que ele identificou? Que após as guerras, houve uma perda de sentido no cristianismo. E no próprio Ocidente. E, de fato, acho que a gente deve admitir que o Ocidente, pós-Segunda Guerra, ele tem um rompimento das suas raízes e valores. O Tillich identificou isso. E nessa obra aqui ele vai discutir exatamente isso, como é necessário. E aí tem um capítulo só sobre o protestantismo, como é necessário o protestantismo. Lembra a ideia de identidade? Os cristãos do primeiro século têm uma identidade, a comunidade ungida, a coragem de ser isto. Eu separei um trecho aqui. A reforma formula o oposto do marxismo. Podemos tornar-nos confiantes a respeito da nossa existência somente após cessarmos de basear nossa confiança em nós mesmos. Por outro lado, a coragem da confiança não é, de forma alguma, baseada em nada finito de nosso lado, nem mesmo na igreja. É baseada em Deus, e tão somente em Deus, que é experimentado no encontro único e pessoal. A coragem da reforma transcende a coragem de ser como uma parte e a coragem do ser como si próprio. Você não se vê apenas como uma parte do mundo, ou como apenas você. O individualismo que ele criticava da burguesia protestante. Quer dizer, a reforma ela transcende isso. Você é alguém em Deus, na teonomia. Não é ameaçada nem pela perda do próprio eu,
nem pela perda do próprio mundo. A coragem de ser da reforma é sempre baseada em ter Deus. Está aqui, ó, coragem de ser, página 127, para você que quiser pesquisar. É interessante uma coisa, né? O Barth foi impactado contra o liberalismo por causa da Primeira Guerra. Paul Tillich, mesma coisa, também por causa da Primeira Guerra. E tem o teólogo da esperança, o Jürgen Moltmann. Ah, o Moltmann. Por causa da Segunda Guerra. Ele foi prisioneiro de guerra. Né? Teve no campo de concentração e lá ele elaborou a teologia da esperança. Interessante como as guerras produzem teologia, né? Sim. As perseguições do primeiro século produziram teólogos de grande envergadura. Né? O cristianismo do primeiro século, com os poucos recursos que tinham, sustentaram a igreja. E as guerras do século XX, as guerras marcam muito as pessoas. Né? Nós, brasileiros, pela misericórdia de Deus, não vivenciamos em nosso próprio território o que é a guerra. Sim, nós mandamos lá para a Segunda Guerra nossos representantes, mas a nossa participação na guerra é à distância, né? Agora, aqueles povos que vivenciaram a guerra dentro de seus arraiais, dentro de suas cidades, eles tendem a ter uma maturidade teológica, vivencial, me parece mais concreta. Não que seja necessário a gente passar em guerras para ter essa maturidade. E o Paul Tillich, como você citou, e outros teólogos, eles têm esse impacto da guerra. E assim, e no caso dele, que é alemão... Os três, né? Sim, os três, é verdade. Ele tem um impacto com a guerra. Ele viu a sua nação destruída. E ele viu a sua nação reagir. A Primeira Grande Guerra traz a infelicidade à Alemanha, o inimigo externo. A autonomia dos alemães gera uma nova heteronomia. Aí aquilo que ele talvez achasse uma injustiça contra os alemães, ele percebeu: somos muito pecadores. Que é a ascensão do nazismo. Daí você precisar se posicionar de uma forma teonômica. Então, reverendo, essa é uma questão muito importante que a gente quase nunca aborda nos sermões. É lógico, o sermão emana da Bíblia, tudo. A Bíblia foi escrita lá no primeiro século, tá bom. Agora, o mundo era cristão até o advento das guerras. Um pouco antes começam os questionamentos e tal, e vem as guerras. Há, de fato, como ele menciona, uma falência total do cristianismo enquanto elemento agregador, porque que elemento agregador é esse que produz, né? Porque as guerras foram feitas por cristãos, né? A Alemanha é o berço da reforma, né? E o nazismo nasce aonde, né? A Inglaterra, Estados Unidos. Entende? Quer dizer... Estamos falando do Ocidente. O Ocidente cristão se autoflagela, se autodestrói. Que a fé... Qual o valor da fé nisso? Nenhum. Tanto é que emerge logo em seguida a Segunda Guerra, dos escombros da Segunda Guerra, explode o secularismo, né? O existencialismo. Parece uma rejeição. Daí a importância de alguém cristão, pensador, que diga: peraí, o cristianismo que se vivia não era a comunidade ungida que deveria ter sido. Então, há uma comunidade ungida, ou, falando um termo bíblico, né, um remanescente fiel que representa, de fato, a presença de Deus entre nós. Para o Tillich, essa é a característica que precisa ser renovada, do cristianismo se reperceber como o sal da terra. Há uma acusação contra ele, esse excesso da imanência da igreja, mas eu não acho que seja uma acusação. É assim,
a igreja está no mundo para ser a luz do mundo. Uhum. Ele entende que a teologia, ela precisa emergir como uma ferramenta de compreensão e de guia, uma teologia que emerja desta lei bíblica, que ele não usa bíblica, ele vai preferir torná-la menos conectada ao texto, daí aquilo que eu falo como um certo liberalismo, mas que emerge de Deus, do incondicional, né, como uma ferramenta para a transformação do mundo atual. De fato, após a Segunda Guerra, nós ainda estamos num período de transição. Eu não diria que foi só depois disso. Eu acho que o iluminismo, Sim, né, o iluminismo gera muito disto, né? Essa ideia de que vamos conseguir vencer a era teológica, né? Pegando lá o positivismo, por exemplo. Vamos vencer a era teológica, vamos vencer a era metafísica e vamos criar um período só em que seremos guiados pela ciência, um excesso de naturalismo. É lógico que isso tudo vai correndo, mas o liberalismo teológico, a neo-ortodoxia, são lutas contra estas posições. São cristãos tentando responder. Acho que o Tillich se localiza entre essa teologia da cultura. O Harvey Cohn usa teologia do ser, da ideia da identidade. Mas, em geral, li outro autor, o Roger Olson. Tem uma obra do Roger Olson, a Teologia do Século XX, que faz uma discussão, e tem um capítulo lá sobre o Paul Tillich, em que ele denomina a teologia do Tillich como a teologia da cultura. Né? Por causa também da influência dos irmãos lá, né? Sim, sim. Cristo e Não, cultura. e ele escreveu uma obra sobre a cultura também, né? O próprio protestantismo e cultura é uma abordagem dele. Eu não sei, eu não sou especialista em Max Weber, mas acho que aqueles que conhecem Max Weber, acho que a obra do Weber aparentemente tem uma âncorazinha na obra do Tillich, na discussão do Tillich. Parece que... Porque aquela ideia da secularização que aparece no Max Weber tem um pouquinho ali na obra do Tillich. Você vê a importância de se discutir o que ele fez para se tornar um teólogo reconhecido, né, e lido fora da igreja. A igreja que o ignora, que mais o ignora. A necessidade de propor respostas, de falar ao mundo. Hoje em dia a gente escuta bastante, principalmente jovens, dizendo assim, mas a igreja está respondendo perguntas que ninguém está fazendo, né? Essa frase já foi atribuída ao Tillich. Eu não encontrei essa frase ainda, mas estou em busca dela. Os especialistas podem nos ajudar. Mas o espírito é dele. Mas a ideia é essa. Se você não tiver uma teologia que se conecte, que tenha uma correlação, você corre o risco de responder perguntas que ninguém está fazendo mais. Né? Veja, como é que um teólogo conservador se aproxima de um teólogo como o Tillich, um teólogo que fala a cultura, e de que jeito ele me ajuda? Eu não abandono o método bíblico de exposição. Ainda, para mim, a melhor ferramenta para a compreensão do mundo é o trecho bíblico. Mas, a hora de pregar, eu preciso deste espírito, porque aquelas pessoas que estão ali estão envolvidas em uma cultura cada vez mais anticristã. Os meus adolescentes estão se preparando para entrar numa faculdade que tem como ferramental uma cultura anticristã e uma intelectualidade quase sempre anticristã. Eu preciso compreender isso e oferecer ferramentas que permitam esses moços e moças e as famílias resistirem nesses dias maus. Então, eu insisto com os meus alunos, eu quero preparar teólogos que sejam capazes de apresentar uma teologia conservadora para a sua igreja, o que significa uma teologia bíblica, emergente da Bíblia, mas que também sejam capazes de entender o mundo com esse ferramental.
o que o mundo precisa? Por que o mundo anseia? O mundo anseia por valores. Assim, só que ele vai buscar isto em si mesmo. Então, agora se nomeou a ecologia como um grande valor universal, vamos cuidar do planeta. Há uma certa espiritualização da ecologia. Uhum. Por quê? Porque isso dá uma sensação de transcendência. E a igreja precisa perceber este vazio que está sendo preenchido por essas novas espiritualidades e falar, o cristianismo tem uma resposta. É que a mensagem cristã, sobretudo a brasileira, não antes do advento do neopentecostalismo, era em grande parte, em grande medida, muito escapista, né? Sim. Até Hitler detectou isso, né? Vocês cuidem do céu, que da terra cuido eu, né? Do mundo cuido eu, vocês cuidem do céu. A ideia era, nossa pátria não é aqui, nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos. Eu cansei de ouvir isso quando eu era criança e moço na igreja. Tinha aquele disco bendito e abençoado lá, a Sétima Trombeta, lembra? Sim. Sim. Que eu fiquei não sei quantas noites sem dormir, depois eu vi, né, a Sétima Trombeta lá, que descrevia em minúcias o arrebatamento, o fim do mundo, aquela coisa. Era isso que ia acontecer, e não aconteceu. E aí, a gente só pensando no céu, no céu, no céu, o que aconteceu com o mundo? Então, veja, você está falando de um período que ele está escrevendo. O Celeste Porvir lá, que fala muito da... Como é que é? Da busca do Destino Manifesto. Destino Manifesto. Destino Manifesto, que o Mendonça trabalha essa teoria do Destino Manifesto, vamos alcançar o mundo e Cristo vai voltar, tal. E o Paul Tillich está falando disto, nesse contexto. Ele está falando, precisamos ter a coragem de ser para o mundo também. Né? Então, ele está nesse contexto de discussão, é verdade, assim, esse contexto tem muitas vozes. Né? Aí você, de fato, levantou bem. Nós temos aqui uma tradição protestante que, em resposta a uma cultura mais católica, faz com que nosso protestantismo fique mais tímido. Né? Agora, se, por exemplo, tomarmos como ideia de mundo que muitos protestantes vieram fundar universidades, desculpa eu puxar aqui para o arraial lá, presbiteriano, né? Como o Mackenzie. Havia ali uma ideia de uma busca de influenciar a cultura. Sem dúvida. Até o motivo da divisão lá, né? Foi. A IPI nasce por causa disso. IPI nasce com uma ideia de uma universidade mais para os crentes, né? Em contraste com a ideia do Lane lá de uma universidade mais para a cultura. Para transformar a sociedade por meio da informação. Exato. Eu entendo que a gente tem elementos, mas fomos mais tímidos nesse aspecto, né? Tem uma obra, eu vou ficar devendo o primeiro nome da professora, é Fraga o nome dela. Ela escreve o Interleste, evangelizar, educar e curar. Essa professora, talvez os que estão acompanhando na gravação pelo YouTube possam nos ajudar. Nos ajudar. Aí você vai ver. Ela vai discutir como o protestantismo de missões veio para o Brasil com uma ideia de trabalhar a sociedade. Ela dá bons exemplos do Nordeste. Uhum. Né? Vale a pena ler esta obra. É uma obra bastante curiosa. Ela tem até uma expressão lá, o Interleste brasileiro, que é uma expressão que eles usavam para o estabelecimento de uma cultura brasileira protestante. Depois, acho que quem está acompanhando pode nos ajudar, mas vale a pena pesquisar. Evangelizar, educar e curar. Sobrenome Fraga. Legal. Agora, reverendo, como é que a gente pode reagir aqui, especialmente aqui no Brasil, né? Não só, mas vamos falar da nossa realidade. Nós cristãos
tanto católicos quanto protestantes e reformados, nós caímos numa grande armadilha, né? Nós fomos reduzidos a um discurso contra o aborto e a homossexualidade, né? Então, se de repente, eu costumo dizer isso aqui, isso não vai acontecer, mas vamos supor que de repente o mundo todo fala assim, você quer saber de uma coisa? É verdade, o aborto é errado, ninguém mais vai fazer aborto. Ser homossexual também é errado, ninguém mais vai ser homossexual. Os cristãos ficavam mudos, não tem mais o que falar. Quer dizer, nós caímos nessa armadilha de termos a nossa mensagem redentora reduzida a defender esse tipo de bandeira. Como é que a gente reage a isso? Como Paul Tillich nos ajuda? Boa pergunta, Heber, boa reflexão. Eu, como um bom teólogo conservador, acredito que a operação do erro, o diabo, ele é astuto. O mundo está pautando a nossa fala. Está controlando a boca da igreja. Lógico, eu estou dizendo isso... Não, é verdade. Há, lógico, belíssimas exceções. Sem dúvida. Mas a gente está caindo. Mas o que a mídia publica? Você falou que é uma armadilha e é. Aquilo que Paulo disse, cuidado para não cair nas ciladas de Satanás. Astutas ciladas de Satanás. Nós não precisamos ser pautados por essa discussão. O Paul Tillich diria que a coragem de ser é do ser bíblico. Aí eu já trazendo para dentro do discurso do Tillich a minha visão mais bíblico-conservadora, é de que a nossa coragem de sermos cristãos identificados com Cristo e sua palavra nos daria aquilo que os reformadores nos aconselharam, pregar toda a palavra. Nós não precisamos ficar apenas no discurso. Esse mundo que cria essas identidades como uma maneira de dar a si mesmo sentido, precisa conhecer que quando eu dou sentido a mim, eu não tenho um sentido pleno. Uhum. Eu preciso do meu sentido vindo de Deus. A identidade ungida. A identidade ungida. Desse Deus que tem uma lei acima das minhas leis. E a falta que faz Deus neste mundo é que gera essas nossas discussões. A busca de identidade. Assim, a busca de identidade como a identidade humana reduzida à sexualidade. Eu preciso resolver o problema do que é a sexualidade para dizer que resolvi o problema humano. A identidade do homem é ver o que é ser criado à imagem e semelhança de um Deus transcendente, invisível, poderoso, que nos ama. Se Paul Tillich estivesse vivendo esse período, acho que ele estaria querendo respostas cristãs, respostas do incondicionado, teonômicas, para isso que nos divide. Porque esses que eram oprimidos, por que eles dizem, uma heteronomia heterofóbica, agora querem ser os novos dominadores, uma heteronomia agora homofóbica. Né? Homofóbica não, uma heteronomia de libertários da sexualidade sobre os outros, sobre os demais. Vai falar, nenhum nem outro. Acho que ele equilibraria isso com uma ideia do princípio da liberdade, do respeito ao outro, que são princípios norteados pela própria palavra de Deus, né? Aqui eu estou tentando fazer um exercício Perfeito. De futurismo por Tillich. Muito legal, professor. A gente precisa interromper o bloco para o nosso intervalo. Na volta, a gente vem para a conclusão dessa entrevista e também vamos apresentar as fotos, né, das pessoas aí que têm mandado suas fotografias para cá e com isso concorrem aos nossos sorteios. Mas antes disso aí,
lembrando o seguinte, a Agrade Academia Teológica da Graça de Deus está esperando seu contato, seja pela internet, seja pelo telefone, para se informar a respeito dos cursos que ela oferece. O principal é o curso bíblico, que é em plataforma EAD, ensino à distância. Ele foi totalmente reformulado e vai ajudar você a compreender de maneira muito profunda as Escrituras Sagradas. Em alguns lugares do Brasil, a Agrade tem cursos presenciais diferentes do curso bíblico, outros cursos com outras abordagens, inclusive capelania, por exemplo, né? Administração eclesiástica e por aí vai. Então, entre em contato com a Academia Teológica da Graça de Deus pelo telefone 0 operadora 11 3115 0819, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Ou então, entra no site agrade.com.br e aí você tem todas as informações lá disponíveis. Aproveita, faz uma visitinha ao site da nossa emissora, né, hittv.com.br. Lá você pode comentar, criticar ou fazer sugestões em relação ao Vejam Só, tá bem? A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bem, eu estou aqui batendo papo com o nosso convidado e estamos agora na parte final da nossa entrevista, mas antes deixa eu mostrar as pessoas que estão concorrendo aqui aos brindes do Vejam Só a partir de agora. O brinde é a caneca do Vejam Só. Olha só, eu levei mais de 20 anos para ganhar a minha, você vai ganhar aí facinho, facinho. E se não quiser esperar o sorteio, meu irmão, minha irmã, no Shopping do Povo, em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, aqui na Avenida São João, lá na São João 816, você tem o Shopping do Povo com a doutora Eliana. Lá você encontra a caneca e um monte de outras coisas também para ajudar a sua fé. Mas se você fizer uma foto agora, durante a exibição do programa, e mandar para nós pelas redes sociais, você já está concorrendo ao sorteio, tá bom? Bom, vamos lá. Quem mandou foto mora lá em Araraquara, no estado de São Paulo, a Thalita da Combida. Thalita, cadê a Thalita? Olha só, jovem Thalita, Deus abençoe. Muito bom, obrigado aí pela sua audiência, sobretudo Vejam Só a entrevista, que bacana. Thalita, Deus abençoe muito você. Agora vamos para o Rio Grande do Sul, em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. Nós temos Richard Vieira assistindo ao programa também, com uma foto minha lá no fundo. Que bacana, grande abraço para você. E na Paraíba, em Campina Grande, o Júnior é nosso telespectador. Aí, Junião, igualmente comigo lá atrás, no Vejam Só Entrevista. Não é só Vejam Só Debate que é assistido, não, viu? Vejam Só Entrevista também é assistido. Júnior, um grande abraço para você. Sobre a nossa enquete, que pergunta sobre teologia contemporânea e tal, o Enilson escreve o seguinte: ela deve ser estudada sim, até mesmo para ser criticada. Verdade, Enilson. Mas aí qualquer teologia, não é só a contemporânea. Não é porque a teologia é antiga que ela é boa. Os pais da igreja falavam bobagem também, não falavam? Você vê, por exemplo, nós temos lá Pelágio, é um teólogo antigo. E aí, como é que faz? Uma grande obra. Né? Então, toda a teologia tem que ser estudada, examinada e criticada. Né? Não é porque... Eu estou diante de um presbiteriano aqui, né? Eu também sou presbiteriano. Mas há algumas coisinhas de Calvino que a igreja presbiteriana não acata. Calvino era contra batizar católico. Ele escreve páginas e páginas lá nas institutas, mostrando que o batismo católico é o batismo cristão, então, e não pode rebatizar. As igrejas presbiterianas do Brasil rebatizam católicos, apesar do Calvino. Quer dizer, Calvino é Deus. Exato. Nem o teólogo é Deus. Exatamente. Né? Eles não são os escritores da Bíblia, os autores. Então, toda a teologia precisa ser criticada, até porque ela tem contribuições. Na época que eu estudava,
A teologia da moda era a teologia da libertação. Ah, não tem nada. Claro que tem. Deus usou a teologia da libertação para chamar a atenção. Lembra que eu falei que a gente era um tremendo escapista, só pensava no céu, no céu, no céu, vamos para o céu, vou morar no céu, né? Céu, lindo céu, e por aí vai. Não. Com a teologia da libertação, aquele chacoalhão que veio, começou nas comunidades eclesiais de base, lá dos católicos, etc., houve uma... Peraí, o mundo? E nós aqui? Quer dizer, o pobrezinho passando fome do meu lado, na igreja, né? E eu nem estou prestando atenção. Então, houve um despertar para a diaconia e para a atenção evangélica social, né? Por causa da teologia de libertação. Então, todas elas têm contribuições, porque partem de pessoas que pensam em Deus, né? Verdade. O Frank escreveu o seguinte: ela pouco acrescenta a teologia clássica. Tá, mas acrescenta, né? Uma coisa que é difícil de a gente entender, não sei o que o irmão pensa, queria seu comentário. O labor teológico deve prosseguir ou ele deveria ficar estancado na reforma? Não, deve prosseguir. Deve prosseguir, até porque a história quem nos dá é Deus. Esse Deus que dá a história para nós, ele nos coloca diante de outras situações que nossos irmãos reformadores não viveram. Senão, a mesma pergunta poderia... Faz de conta que estamos no século XVI e alguém pergunta: a teologia deve parar nos pais da igreja ou deveria prosseguir? Pois é. Quer dizer, do mesmo modo, lá na frente alguém vai dizer: olha, no século XX, eu espero que não falhe, porque eu espero que Cristo volte antes. Né? Mas imaginemos que, como isso está na autoridade exclusiva do Pai, né, que daqui a alguns anos, passou o século XXI, alguém diz: olha, lá no século XX discutiram isso porque teve 2 grandes guerras, e no século XX houve uma falência da teologia. O que é que se faz lá? Como a gente olha hoje para a Idade Média e fica falando: olha, na Idade Média precisou de um Tomás de Aquino. Ou quando a gente olha lá para o período intertestamentário, fala assim: olha, no período intertestamentário não teve voz profética em Israel. Então precisa continuar, porque é a dinâmica da igreja. Agora, o que não muda, aí é para nós, conservadores, o que não muda é a fonte, que é a palavra de Deus. Porém, as reflexões a partir da palavra de Deus precisam amadurecer junto com o nosso tempo. Com certeza absoluta. O comentário, terceiro comentário, não tem o nome da pessoa aqui, ó. A teologia evolui com mais descobertas. Deve-se achar equilíbrio da antiga com a nova teologia. É a ideia do equilíbrio que Sim. o próprio Paul Tillich defendia, né? Um equilíbrio entre os elementos do trinômio. Quais são os elementos do trinômio? Heteronomia, autonomia e teonomia. Heteronomia, autonomia e teonomia. Né? Talvez... Ele está dizendo que, assim, heteronomia e autonomia estão opostos. Isso, como tese e antítese no pensamento marxista. E a teonomia, ela traz essa paz para esses elementos. É o mesmo chassis do pensamento evolucionista ou do materialismo histórico, né? Tese e antítese produz uma síntese. No caso, o Tillich propõe: a síntese tem que ser Deus. Faria sentido, já que ele estudou Schelling, né, que vem ali da tradição de Hegel. Mas essa é a verdade. E se estas pedras, se estes se calarem, as pedras clamarão, disse o Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós entrevistamos o professor, pastor, reverendo José Maurício Passos Nepomuceno, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde ele ensina teologia sistemática. Que Deus abençoe e enriqueça o seu ministério. Agradeço muito. Sei que eu sou só um iniciante aqui em Pouteiros. Foi excelente. Espero que isso contribua com vocês. Eu quero desejar um feliz ano novo a todos os telespectadores e telespectadoras e pôr o resultado da enquete no ar. Vamos lá. Em sua opinião, a teologia contemporânea deveria ser estudada com mais afinco ou ela pouco acrescenta a teologia clássica?
mas estudada 53%, a maioria, olha lá. Pouco ajuda 37% e ignoro 10%. Beleza. Deus abençoe todos vocês e a gente se vê em 2024 querendo o Senhor. Até lá.